Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo com notícias, onde a gente vai falar aqui rapidinho de 3 assuntos nesse vídeo, mas antes de tudo deixa o like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo tem clube de membros, clica aqui embaixo, vira membro do canal, tá bom? Vamos lá então com as notícias. O primeiro assunto que eu quero comentar um pouquinho é sobre esse cara, Dustin Poirier, o Poirier que já tentou luta com o Nate Diaz, não saiu do papel, pensou até em subir de categoria ali para enfrentar o Colby Covington, por enquanto também não teve anúncio oficial dessa luta, e agora ele está tentando uma luta com esse cara, Michael Chandler. Ele aceitou um desafio lançado pelo Michael Chandler, porém o Chandler também desafiou o Conor McGregor, e o Poirier, ele acabou dando um aviso em relação a uma possível luta do Chandler com o Conor McGregor. Olha só o que o Poirier falou dessa luta. Acho que Conor é uma luta muito perigosa para o Chandler. Não estou dizendo que Chandler é fraco ou algo do tipo, mas ele se machuca muito em seus combates e caras como Conor sabem golpear. Se você é ferido pelo Tony Ferguson e desabou contra o Charles do Bronx, atletas como eu e Conor, se tocarem seu queixo, será péssimo. Bem, tá aí as palavras do Dustin Poirier sobre um confronto do Michael Chandler contra o Conor McGregor. Eu concordo com ele, eu acho que o Conor McGregor, muita gente subestima o Conor McGregor, achando que ele é um lutador que já tá acabado, muito por conta das últimas derrotas, porém ele perdeu realmente para bons lutadores, ele não perdeu para nenhum lutador mediano ou nenhum lutador fraco, perdeu para o Poirier, perdeu para o Nurmagomedov, que são lutadores ali do topo dessa categoria há muitos anos. Então, Conor contra Chandler, o Chandler pode vencer o Conor? Com certeza pode, é um cara que vem num ritmo bom de luta, tem um jogo de wrestling que é muito bom, pode quedar o Conor McGregor, ficar amarrando ali no chão. Porém, o queixo do Chandler não é lá essas coisas. A gente viu que ele tomou knockdown do Charles do Bronx, tomou knockdown também agora do Tony Ferguson na última luta. É um cara que bate pesado, mas que sente também as pancadas. Então, é uma luta que eu vejo sim o Conor com chances de encaixar uma boa pancada e acabar nocauteando. Então, não é aquele duelo que seria aí um atropelo para o Chandler. Acho que o Chandler teria boas chances, mas concordo aqui com o Poirier, o Conor não é um lutador para você simplesmente achar que vai ser uma luta fácil. Ele não é luta fácil para ninguém. Segunda notícia do vídeo, vamos falar um pouquinho desse cara. Eugene Brenneman, ele que é treinador do Alexander Volkanovski, já vem se sondando uma possível subida de categoria para o Volkanovski, ele que vai fazer agora a trilogia contra o Max Holloway agora no UFC 276, e após essa luta, se vencer o Max Holloway, provavelmente o Volkanovski deve tentar o segundo cinturão, porque praticamente ele teria limpado a categoria inteira, então deveria subir para o peso leve. Uma das lutas que vem se falando já tem um tempinho seria um duelo do Alexander Volkanovski contra o campeão Charles do Bronx. Contra o do Bronx, ele acha que seria uma luta mais difícil do que seria contra o Islam Makhachev. Uma luta do Makhachev contra o do Bronx pode rolar logo na sequência aí no UFC, e o Volkanovski, ele acha que enfrentar o do Bronx é mais difícil do que enfrentar o Makhachev. Olha só o que o Eugene Brenneman comentou. O Charles do Bronx é a luta mais difícil na minha opinião. Ele tem muitas habilidades e é completo, então há mais trabalho. Pensando em Islam, talvez pudéssemos evitar algumas coisas e focar em outras. É mais fácil falar do que fazer, porque assim como Khabib, Makhachev se destaca. Ele pode apenas fazer um ou dois estilos muito bem, mas ele sempre está em alto nível. Essa é a dificuldade. Bem, tá aí as palavras então do Volkanovski, que considera o do Bronx um lutador mais completo. Um cara mais completo, um cara mais difícil de você enfrentar do que o Islam Makhachev. E assim, eu concordo sim com ele, eu acho que o do Bronx é um lutador hoje completo. Há um tempo atrás era um cara que dependia do jiu-jitsu, mas melhorou a sua trocação a ponto de dar knockdown em todo mundo que ele enfrenta. Então é um cara que tem que ser respeitado demais, o Charles Oliveira. Acho ele muito completo, como o Volkanovski fala aqui. O chão do Charles do Bronx a gente não precisa nem ficar falando aqui, vocês já conhecem, a mão dele tá muito pesada, a trocação dele tá muito boa, a defesa dele melhorou muito, a gente viu que ele conseguiu defender
os low kicks ali do Justin Gaethje, simplesmente levantando a perna. Então, tá em dia o setor defensivo do Charles do Bronx, e o Makhachev não é um cara que a gente deve encarar ele como uma luta fácil para ninguém. Muita pressão, um jogo de wrestling muito justo, pressiona muito, tem também finalizações ali no seu cartel, é um cara também muito difícil de você enfrentar. Mas sobre ser um lutador completo, eu não acho que o Makhachev já seja esse lutador todo. Não tem a melhor trocação da categoria, não tem uma mão assim tão pesada, então é um lutador que ainda está se desenvolvendo, ainda está numa fase onde ele pode melhorar a parte em pé. Por enquanto, o carro-chefe dele é o wrestling, e como o Volkanovski falou aqui, num possível duelo entre eles, ele teria que fazer poucos ajustes para enfrentar o Makhachev, teria que evitar as quedas, manter a luta em pé, onde na teoria, isso é teoria, o Volkanovski poderia levar ali uma pequena vantagem. Agora, contra o do Bronx, se ele quiser trocar contra o do Bronx, tem risco de engolir uma pancada dura, uma joelhada, algo do tipo. Se ele quiser ir para o chão contra o do Bronx, pode acabar finalizado. Então, se ficar no clinch, tem joelhada no clinch. Então, realmente, eu acho que o Volkanovski, nessa declaração ao Submission Radio, ele tem razão. Uma luta com o do Bronx é uma luta difícil, mas aí tem outros fatores também. E o queixo? Qual queixo é melhor? O do Charles do Bronx ou o queixo do Islam Makhachev? O do Bronx, a gente já viu ele caindo em algumas lutas, indo para o chão, mas ele se recupera muito rápido, volta para a trocação, volta para a luta em pé, como se não tivesse acontecido nada, um cara que tem uma recuperação incrível, enquanto o Islam Makhachev, a gente não viu muito ele passar perrengue, foi nocauteado já há um tempinho pelo Adriano Martins, mas de lá para cá emplacou uma sequência muito boa de vitórias, e agora é aguardar para ver realmente se a luta entre do Bronx e Makhachev sai do papel, e depois na sequência se essa mudança de categoria vai se concretizar. Mas enfim, comenta aqui embaixo, deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau, e fui.